termina em confusão na sede do governo do estado. Eles foram quebrando tudo, até o lustre do Palácio dos Bandeirantes foi quebrado e jogado aqui dentro. Temporal mata 3 pessoas no Rio Grande do Sul. Procuradoria pede novo inquérito ao Supremo para investigar contas do presidente da Câmara na Suíça. O ex-presidente Lula presta depoimento voluntário sobre suposto tráfico de influência. Suspeitos de corrupção. A Polícia Federal prende o ex-secretário executivo da Pesca e o superintendente do IBAMA em Santa Catarina. Agência de risco rebaixa a nota do Brasil, mas mantém o grau de investimento. Morre o coronel do Exército que comandou a tortura em São Paulo durante a ditadura. A gratidão de Roberto Carlos a Miele. Miele foi muito importante na minha carreira. Ex-estrela do basquete americano entra em coma depois de consumir Viagra natural, álcool e drogas. O campeão voltou. Gabriel Medina vence a etapa da França do Mundial de Surf. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. No Dia do Professor, um protesto contra mudanças no ensino público em São Paulo terminou em violência na porta do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. Vândalos mascarados tentaram invadir o prédio. Houve quebra-quebra e confronto com a polícia militar. Fábio Diamante. A polícia do Rio de Janeiro descobriu que os pais de um menino de apenas 3 anos, abandonado há 2 meses, foram mortos por traficantes. Os bandidos acreditavam que o casal era informante de milicianos. A Polícia Federal desarticulou um esquema milionário de venda de licenças irregulares de pesca industrial. Mais de 1.000 toneladas de peixe foram apreendidas. O Rio Grande do Sul pediu ajuda ao governo federal para recuperar os estragos causados pela chuva. Os temporais deixaram 3 mortos. Mais de 500.000 pessoas estão sem luz. Morreu hoje em Brasília o coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de ser um dos principais agentes da repressão na ditadura militar. Um torturador, segundo a Comissão da Verdade. Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior entraram hoje com um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula depois no Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu hoje a abertura de um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar supostas contas secretas da Suíça do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Janot também acrescentou à denúncia, que já está no STF, o depoimento do delator Fernando Baiano, que confirma a acusação de que Cunha teria recebido 5 milhões de dólares em propina. Hoje com a gente no estúdio está Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Kennedy, quais devem ser os efeitos políticos desses novos passos? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Raquel, agrava a situação política do Eduardo Cunha e dificulta a tentativa de entendimento entre o governo e o presidente da Câmara. Diante das evidências e provas obtidas pela Procuradoria-Geral da República, o Conselho de Ética da Câmara vai sofrer pressão para aprovar um parecer recomendando a cassação do mandato do Eduardo Cunha. O presidente da Câmara e o PT negaram essa tentativa de acordo. Negaram porque os dois lados sabem que será difícil fazer um acordo para engavetar o impeachment da presidente e salvar o mandato do deputado. Não haverá condição política de os dois lados cumprirem um acerto dessa natureza, Nascimento. Bom, Kennedy, a Fitch, que é uma agência de avaliação de risco, uma das 3 mais importantes, rebaixou a nota do Brasil, que agora fica a um passo de perder o chamado grau de investimento, que é o selo internacional de bom pagador, o que já aconteceu por parte de outra agência, Standard & Poor's. O que é que o governo vai fazer para que isso não se repita? Nascimento, haverá uma nova tentativa de aprovar projetos no Congresso para melhorar as contas públicas. Acontece que a discussão sobre impeachment tem emperrado o debate sobre outros temas justamente no Congresso. Já era esperado o rebaixamento da nota no Brasil na Fitch, mas ele aconteceu no momento em que a política causa mais dano à economia. Se o governo, a oposição e o Congresso não separarem a briga política dos interesses do país, a crise econômica vai piorar ainda mais. E essa briga já está causando sacrifícios à população que poderiam ser evitados. Obrigada, Obrigado, boa noite. Boa noite.
Um ex-jogador da Liga Americana de Basquete está internado em estado grave. Ele entrou em coma depois de misturar estimulante sexual, álcool e outras drogas. Você vai ver a seguir. Por dia, 8 professores desistem de dar aula na rede estadual de São Paulo. O calor de fritar na capital paulista. A temperatura chegou hoje a quase 36 graus, a segunda mais alta do ano. É já já. A cada dia, 8 professores da rede estadual de São Paulo pedem demissão. Pois é, entre os principais motivos estão o medo da violência em sala de aula e também o salário baixo. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que a média de exonerações representa apenas 1,2% do total de profissionais. Diz também que foram criados dispositivos para valorização dos professores, como o aumento de salário e bônus, e um sistema para melhorar as relações de convivência nas escolas. Foi enterrado hoje no Rio o corpo do produtor, ator e diretor Luiz Carlos Miele. Você vai ver em instantes. Novo presidente do São Paulo diz que vai investigar desvio de dinheiro no clube. Surfista Gabriel Medina vence etapa do Mundial e briga pelo bicampeonato. Central de Abastecimento ensina a preparar receitas saborosas sem desperdício de alimentos. Você vai ver já já. Por causa da crise, a ACD teve que fechar 2 das 5 unidades que mantinha em São Paulo. Pois é, mas todos os atendimentos foram mantidos sem prejuízo para os pacientes. Depois de uma pausa de 10 dias, a bola voltou a rolar no Campeonato Brasileiro. Bruno Vicari, boa noite. Bruno, São Paulo mudou de diretoria, mudou de técnico, mas o time continua o mesmo. É isso aí, viu, Raquel? Inclusive o Corinthians está jogando agora, está vencendo o Goiás por 2-0. Mas falando sobre o São Paulo, olha só, viu? Foi só a estreia do Doriva, mas ele vai ter trabalho porque o time é muito inconstante. Só que os concorrentes também. Parece que ninguém quer ficar com a 4ª vaga no G4. E a pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi fechada por um desfile de moda. Léo Santana. E estudantes de gastronomia tiveram hoje uma aula na CEAGESP em São Paulo. Os futuros chefes aprenderam a fazer receitas aproveitando alimentos que seriam desperdiçados. E neste 15 de outubro, antes do nosso Boa Noite de sempre, uma homenagem aos mestres. Com todo carinho, um feliz dia do professor. Eles nos ensinam a contar, ler, escrever, a caminhar com as próprias pernas. Alguns são ilustres. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Outros fazem escola com carisma, com muito bom humor. 1, 2, 3, 4. Convencem, conquistam, transformam. Estão perto de nós desde a infância. Todo dia, toda tarde, toda noite. Saímos da sala de aula sabendo mais um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite, Brasil. Tchau.